Para e com crianças. O Ministério da Cultura e a Caixa Cultural Curitiba apresentam a Caixa Mágica, uma exposição que reúne arte feita com recicláveis, criada por artistas convidados, crianças e adolescentes do Hospital Pequeno Príncipe. Do dia 12 de outubro até o dia 24 de novembro, venha descobrir os superpoderes que a criatividade pode despertar. A exposição acontece na Caixa Cultural Curitiba, na Rua Conselheiro Laurindo 280, no centro, com entrada gratuita. Saiba mais no Instagram, @CaixaMágicaEsp. Realização: Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução. Quem está de casa nova deve lembrar de colocar o nome na conta de luz. Se você alugou um imóvel, acesse o site ou aplicativo da Copel para fazer a troca de titularidade na fatura. Isso também vale quando o contrato termina. Ao sair de um aluguel, não deixe de pedir o desligamento da conta de energia elétrica. É fácil e rápido. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos. Copel, pura energia. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. Buenas Mundo, eu sou a Vanessa Panambi e você está sintonizando agora no programa Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Alegria! Sejamos todos bem-vindos a essa estreia do programa Pura Vida Acontecendo. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, e estarei com vocês aqui na Rádio Cultura de Curitiba todas as quartas-feiras, ao meio-dia, começando hoje a abrir os trabalhos. E durante o programa Pura Vida Acontecendo, a gente vai trazer o oráculo semanal, que é já um programa que eu tinha ali no Instagram, Vanessa Panambi, e agora trago esse contexto da astrologia e do tarô aqui para a rádio, para que a gente possa falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo e dentro do nosso corpo emocional, dos nossos relacionamentos, e nada melhor do que fazer essa estreia hoje que temos um eclipse solar. Então essa Pura Vida Acontecendo vai ser uma prosa baseada sim em astrologia, em tarô, em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, mas sempre temos insights preciosos para todos os gostos. Então, ao longo dos programas, conforme vocês forem ouvindo e tendo perguntas, tendo comentários, são super bem-vindos. Então, esses temas que são essenciais para o nosso desenvolvimento, a gente vai trazer hoje já para o dia que a gente está aqui no dia 2 de outubro de 2024, e estamos dentro de uma energia de eclipse solar. Esse eclipse solar, ele acontece no signo de Libra. Então, como todo eclipse, nós lidamos com coisas, situações, eventos vindo à tona. Na qualidade do signo de Libra, essa informação ela vai puxar uma conexão maior para os relacionamentos. Relacionamentos não apenas afetivos. Então, ao longo desses dias, aliás, dos próximos 6 meses, a gente vai ficar bem atento, bem atenta a esses movimentos de renovação, de começos e fins, nas nossas trocas, nos nossos contratos. Só que os eclipses, e aliás esse é um tema muito interessante porque sempre traz uma série de tanto mistérios, quanto misticismo, quanto preconceitos relacionados à mitologia dos eclipses. Mas os eclipses, eles não acontecem sozinhos, não são fenômenos que acontecem de forma isolada.
Então é muito interessante a gente observar que dentro de uma linha do tempo na qual nós começamos com um eclipse lá no ano passado, em abril do ano passado, nós percorremos uma história. Nós passamos por uma série de experiências, de eventos, nós como indivíduos e coletivos, que muito próximo da certeza, nós podemos dizer que a nossa vida não é a mesma do começo do ano passado. E agora, toda essa energia, essas relações, essas mudanças e essas experiências no nosso cotidiano vão para o símbolo dessa qualidade de Libra, onde temos esse eclipse solar, que, aliás, é visível em algumas partes do Brasil, principalmente aqui no sul. Nós que estamos em Curitiba, talvez tenhamos uma brechinha ali no final da tarde para ter uma visibilidade de uma coisinha bem parcial, você vai saber que aquilo é eclipse. Mas o que a gente realmente quer trazer aqui é essa ideia da qualidade do signo, astrologicamente falando, no qual esse eclipse está. Então, o que vai ser o momento da gente trazer essa revisão do último ano, já para essa energia de final de ano? Colocar na balança quais acordos e relações são funcionais, quem são as pessoas que vieram te apoiando e não continuarão, ou quem são as pessoas que você apoia e não continuará, para que a gente também possa restaurar antigas parcerias, antigas alianças e abrir caminhos. E eu sempre falo que para a gente abrir caminhos, para começar coisas novas, a gente precisa abrir primeiro espaço. Fazer uma faxina, fazer uma limpeza, fechar aquilo que não gera mais duas forças muito importantes do que a gente vem trabalhando, de novo, tanto coletivamente quanto individualmente, que são duas forças primordiais para a gente fazer mudanças. Promover mais autonomia e mais independência. Então, as parcerias, as relações que não promovem mais autonomia, mais independência, passam por uma revisão, ou para ver dentro de relacionamentos como harmonizar isso e trazer para um lugar de equilíbrio, e de repente é o fim para que outras possam vir. Então vamos trazer assim uma imagem, tanto para quem está vendo através das redes sociais, quanto para quem está só ouvindo. Vamos trazer uma imagem na nossa tela mental. Vamos imaginar aqui, puxar uma linha do tempo, pensando o que você estava fazendo lá por 19 de abril. Eu não faço a mínima ideia. A gente tem geralmente fotos em Instagram para isso, né? Então você tenta lembrar lá o que você estava fazendo em 19 de abril de quando? De 2023. Que foi quando teve o primeiro eclipse desse eixo que está sendo trabalhado. Então, depois isso reverberou lá em 14 de outubro de 2023. É um segundo ponto. Então, tenta trazer uma foto, uma imagem, um registro dessa fase ali, meados de abril do ano de 2023, do ano passado, meados de outubro de 2023... E depois você vai ver o que aconteceu com a sua vida em meados de março deste ano. 24 de março foi o outro eclipse que nós tivemos. Depois a gente já está ali dia 8 de abril. E agora estamos aonde? Justamente no dia 2 de outubro, no eclipse que vai fechar esse ciclo e abrir para para os próximos do ano que vem. Então vamos tentar passar um filme com uma certa clareza aqui de momentos, de situações diárias, de relacionamentos que foram trabalhados. Depois a gente até pode ampliar, porque assim, os eclipses, como eles acontecem costurados, conectados uns com os outros, claro que temos muitos temas coletivos, econômicos e políticos envolvendo essas demarcações. Mas todo eclipse acontecem coisas que acontecem sempre, não é nenhuma novidade. Se a gente passar a olhar para as qualidades e para energia de cada um deles e para a área afetada, a gente vai perceber que não é por acaso. Então a astrologia ela é uma tecnologia muito precisa quando a gente sabe usar.
E a gente pode fazer isso, e essa é a proposta realmente de fazer essa análise individualmente, porque aí a gente tem esse contato direto, né? Você teve uma experiência lá em abril, lá em outubro do ano passado, depois teve outras experiências em março, em abril desse ano, e agora estamos aqui em outubro, finalizando, e eu passo meu filminho aqui na minha cabeça. Teve muito love, teve salto de paraquedas, teve viagem, tá tendo estreia na rádio, então tem pura vida acontecendo. Mas a gente precisa criar esse filminho para perceber que também, no meio desse processo, tem algumas despedidas, alguns desencontros, alguns fins que fazem parte. E esse é um trabalho contínuo que a gente precisa fazer como ser humano que está buscando autoconhecimento e desenvolvimento. E lembrando que a cada eclipse, então, a gente tem essas forças ocultas, né? Inconscientes, que estavam na sombra vindo à tona. Então é por isso que, mesmo que seja uma série de coisas que estão sempre acontecendo no mundo, nessa temporada de eclipse, 15 dias antes, 15 dias depois, a gente tem muitas notícias de escândalos, de coisas, de máscaras caindo, de pessoas que não se imaginava cometendo crimes e coisas muito intensas, porque tem um movimento na malha psíquica humana que movimenta aquilo que a gente pode chamar de caixa de Pandora. Aquilo que de alguma forma precisa vir à tona para que então a gente tenha uma outra consciência, para que a gente enxergue a verdade, para que a gente tenha também o poder e a autonomia e a independência de escolher se a gente quer continuar acreditando, confiando, se relacionando, escolhendo por aqueles caminhos que se apresentam. Então as notícias são delicadas. Por que é importante a gente se preparar emocionalmente para lidar com tudo isso? Porque a gente precisa sustentar o impacto de alguma forma daquilo que vai chegando. Nos conflitos eclipsados, né, nessas coisas que acontecem nas nossas vidas durante viradas de chave de eclipse, aquilo que acontece mundialmente, coletivamente, é muito importante a gente se ater a uma informação. Não existem vencedores. Então sempre tem perdas, sempre tem situações que elas precisam terminar, sempre tem coisas que precisam vir à tona. Então não é sobre alguém sair ganhando. E isso envolve, inclusive, as questões de guerra que vão começar a vir muitas informações do que já está acontecendo para nós agora. E é importante a gente ter essa consciência do que a gente pode fazer enquanto indivíduo para sustentar emocionalmente bandeiras que a gente não pode sustentar coletivamente. E o nosso foco nesses dias, estando nos relacionamentos, a gente vai olhar para como apaziguar e para como harmonizar os conflitos dentro da nossa casa. Como harmonizar e apaziguar os conflitos que nós criamos ou que nós deixamos ser criado. Então, essa qualidade de Libra, isso é muito importante ser falado, porque essa pergunta também surge. Ah, mas eu sou de Libra, eu sou mais afetado? Não, nós todos temos todos os signos. As pessoas que têm o Sol em Libra, elas são tão afetadas quanto as outras que também têm aqui no eixo Áries e Libra. E então essa questão de aonde nós temos o nosso Sol, o nosso signo, não é correspondente diretamente. Tem outras coisas. Mas vamos falar aqui que essa qualidade de Libra, ela é correspondente também à qualidade de Áries, que faz um eixo, eu e o outro. Então, o que tem de assunto para resolver entre o eu e o outro é que vai ser um trabalho a ser limpado, liberado, separado, resolvido. E uma coisa muito importante é a gente entender que nessa dinâmica a gente vai ter que olhar para a gente primeiro. Olhar para si primeiro, aonde é que está a minha sombra, aonde é que está a minha parte inconsciente, aonde está uma dinâmica que eu não estou entendendo, qual é o conflito que eu trago mal resolvido do passado que faz com que essa situação aconteça. E como no céu que a gente está, no momento astrológico que nós estamos, a gente tem alguns pontos conjuntos com esse eclipse, a gente tem algo que pode ser chamado de
trígono de águas. Esse trígono de águas é uma conexão e faz como um formato de um triângulo, que é com Vênus, que está em Escorpião, com Marte, que está em Caranguejo, e com Saturno, que está em Peixes. Então essa configuração, só colocando uma introdução técnica para a gente se situar, ela traz também essa questão de trabalhar dependências emocionais no campo familiar. Então, quem não está passando por situações familiares, onde tenha demandas, quem está observando situações que de alguma forma podem acabar provocando um conflito, é muito importante a gente antecipar, entendendo que também temos uma conjunção de Lilith em Libra, que é chamada de Lua Negra. E ela, de alguma forma, essa força, essa frequência, fazendo conjunção com esse eclipse, ela vai falar no sentido de transmitir essa energia pra gente. Trabalhe para encontrar um equilíbrio. E as sombras dos nossos desejos, das nossas emoções, vindo para a superfície, a gente primeiro tem que trabalhar os nossos próprios venenos. Isso é uma qualidade muito importante para a gente entender que, para a gente trabalhar nossos venenos internos, as nossas coisas que a gente não quer assumir, que a gente sente, e transformar isso em medicina, é muito importante que a gente olhe para determinados contratos que a gente assinou, para que a gente tenha consciência de que tem coisas que a gente também entrou em acordo em algum momento e que agora não funcionam mais porque estão trazendo conflito. Ah, mas como assim, né? Transformar veneno em medicina, transformar uma coisa que me faz mal sentir, que faz com que o outro sinta mal, em algo bom. Bom, vamos olhar aqui para uma questão, um exemplo. Diferença de admiração e de inveja. Ambas são dinâmicas bem comuns nas relações. Uma sustenta e apoia a energia, e a outra envenena e impede que as coisas se prosperem. E a inveja é algo que a gente precisa estar bem atento, bem atenta nessas dinâmicas, porque a inveja, ela tem uma raiz, ela tem uma base, que é a falta de fé em si mesmo e na vida. Então, quando a pessoa não gosta nada da própria vida, não confia nada em si mesma, podemos dizer, inclusive, que ela odeia tanto a vida que ela tem e quem ela é, que ela acha que aquilo tudo é culpa dela, que ela começa a cristalizar o fluxo do que eu chamo aqui de pura vida acontecendo, ela começa a cristalizar esse fluxo de vida, e ela, dividida e indecisa, acaba não agindo e passa a assistir a pura vida acontecendo dos outros. E se ela pensa, eu não estou vivendo, não está acontecendo para mim, é porque o outro obtém alguma vantagem e por isso acontece para o outro e não para mim. O famoso pro outro é fácil, pro outro é muito legal. Ah, assim é fácil porque fez isso e fez aquilo. Então, essa é uma chamada para a gente já ir refletindo sobre os movimentos deste eclipse que acontece hoje. E a diferença da admiração é que ela é movida por uma força de atração, ou seja, quando a gente tem ressonância com coisas maravilhosas, porque a gente sabe que aquilo também está dentro da gente. Então a admiração, ela une pessoas, ela inspira, ela cria energia. Pessoas que se admiram mutuamente nos relacionamentos, elas criam mais coisas, elas prosperam. Então é muito importante que a gente observe que tipo de inspiração nós estamos trazendo para o nosso campo nesses dias emocionalmente e o que a gente está entregando também para os outros. E agora vamos para os comerciais e daqui a pouquinho a gente já volta para continuar sobre os oráculos. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Hoy declaro un cuerpo vivo tengo.
Amiga dona de casa, sua panela estragou, o Pronto Socorro das Panelas consertou. 3338-3333. Conserto, manutenção de todas as marcas e modelos de panelas, caçarolas, frigideiras, chaleiras, bules. E é tudo certinho aí, menina? Tudo certinho? Tá. 3333. O Pronto Socorro das Panelas também oferece a você uma grande linha de qualquer panelas coisa, especiais, como as lindas Tá tudo panelas certo, de tudo tranquilo. panela de ferro, panelas de alumínio fundido. 3338-3333. No Pronto Socorro das Panelas, você... Faltou se fazer a volta, né? É. Seria interessante ter uma volta. A Isa ficou de mandar. Faltou um retorninho. Fica na rua Raposo Tavares, número 9, bem na cruz do Pilarzinho. Pronto Socorro das Panelas. O amigo da dona de casa. 3338-3333. Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amitas de Barros, 10,50. Fone 3082-6969. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Gostoso igual colo de vó. A Copel tem uma boa notícia para você, pequeno e médio empresário. Se a sua empresa... Depois da hora certa. R$7.000 por mês em energia elétrica e está no Grupo A, que é o grupo ligado à rede de alta tensão, você pode entrar no Mercado Livre de Energia e economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com a Copel, acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A Copel garante energia com economia para a sua empresa crescer. Copel, pura energia. 12h32. Estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo. Aqui é a Vanessa Panambi, na Rádio Cultura de Curitiba. E vamos continuar a nossa prosa sobre o eclipse e o oráculo para a semana. Então eu vou contar para vocês como é que vai funcionar todas as quartas ao meio-dia. Depois a gente falar um pouquinho sobre o céu astrológico, eu também já deixo preparado, engatilhado aqui na minha mesa, algumas cartas que eu escolho, né? Elas nos escolhem, na verdade, para que a gente tenha um direcionamento mais amplo e mais profundo sobre esses temas que são trazidos. Então aqui hoje o tema do eclipse é sobre relacionamentos, sobre começos e fins, sobre novos e velhos acordos, sobre novas alianças, e toda essa energia dentro dos relacionamentos, então, vai trazer um cenário. E é por isso que eu escolho, então, sempre a carta do cenário através de um oráculo, que para quem vai acompanhar nas redes sociais e aqui no Instagram vai poder ver uma imagem lindíssima deste Merkaba que está aqui na carta. E o nome dessa carta que a gente tem aqui é reciprocidade. Então, o que eu faço nesse momento da gente trazer a carta do cenário é uma leitura mesmo. Eu estou aqui com o livrinho e vocês vão prestar muito atenção. E eu sempre falo para ficar com aquelas informações que fazem sentido. Então, veja se não tem uma palavra-chave, se não tem uma informação aí que você está precisando ouvir agora. E a carta da reciprocidade diz o seguinte: você agora percebe que existe um dar e receber na vida que tem uma medida certa. Dê um basta se você sente que está dando muito ou pouco de si mesmo numa determinada situação. A reciprocidade atua durante vastos períodos de tempo de maneiras que não podem ser mensuradas pela realidade comum. O que volta para você nem sempre é o que você dá. Quanto mais você oferece com sabedoria, mais é abençoado com essa luz, amor. Manifestações externas podem se traduzir em riquezas interiores e vice-versa, dependendo de quanta densidade ou conscientização você precisa enquanto está encarnado. Todo o universo pode ser abarcado por essa luz que existe dentro de você, porque a sua vida é uma dádiva. E à medida que você dá de si mesmo com um claro propósito, mais reciprocidade você recebe na sua vida. Então, abarque o universo em si mesmo. Visualize e sinta que essa energia de reciprocidade é como um intercâmbio rítmico, natural entre o Criador e a criação.
E a reciprocidade diz: você recebeu a dádiva da vida, alimento, amigos, oportunidades e desafios. Que recursos interiores existem dentro de você que podem ser oferecidos aos outros. E a afirmação que essa carta traz ao final é a seguinte: eu dou o melhor que existe em mim e recebo grandes bênçãos. Então essa carta, ela traz uma chave muito importante, principalmente para a gente entender esse equilíbrio dentro das relações, né? A reciprocidade, porque essa situação não está sendo recíproca, mas você está dando o melhor de si, você está dando mais do que você pode, você está dando pouco, você está recebendo como? Você está aberto e receptivo mesmo? Você tem um propósito nessa relação, nessa troca? Então, todas essas questões, esses questionamentos que nós podemos nos fazer através dessa carta central, da reciprocidade, ela já vai trazer um direcionamento para qual tipo de cenário que a gente precisa estar atento, principalmente para a gente não se colocar e ter este cuidado de não se colocar como vítimas das situações. Porque aqui a gente pode antecipar, observar tudo aquilo que a gente já tem, tudo aquilo que a gente pode desfrutar, todas as coisas que, por mais desafios que existam, nos dão alguma força, e esses recursos podem ser tanto pessoas que estão aqui nos apoiando para estarmos onde estamos nesse momento da vida, quanto recursos que nós podemos oferecer e compartilhar. Então, outro direcionamento que a gente traz aqui, que vamos repetir todas as quartas-feiras ao meio-dia durante o programa Pura Vida Acontecendo, é a carta que a gente vai falar, que é a carta que traz a posição da nossa mochila. E o que é essa posição da mochila? A mochila é aquilo que a gente está carregando e que está pesando nossa caminhada. Então, para a carta da posição da mochila, eu uso o baralho cigano. E aqui no baralho cigano a gente tem a carta da cruz. E eu uso um baralhinho pequenino, mas aqui nós temos a imagem de uma cruz. E o que simboliza essa cruz, né? A cruz, nesse sentido, né, imaginando que a gente está tirando das nossas costas o peso de uma cruz, carregando quantas cruzes que não são nossas, que são dos outros, ou que são do passado. Então aqui a carta da cruz vai falar sobre a gente aceitar o fim. E lembra que a gente falou sobre uma linha do tempo lá de abril do ano passado? Então, às vezes, esse fim que a gente precisa aceitar e soltar da mochila não é o fim de uma coisinha que aconteceu agora. É uma situação que a gente já vem carregando há muito tempo, que já passou. Aceitar o que passou, aceitar o fim, aceitar que você já não é mais a mesma pessoa, aceitar que você não tem as mesmas condições ou recursos de antes e que as coisas mudam. Aceitar que tem coisas que deixam de existir. Então essa aceitação, ela também leva para um desapego, né? Quando a gente vai trabalhando nesse nível de aceitação, o fim de alguma fase da nossa vida, a gente também passa por um processo de luto. Então a cruz tem esse simbolismo aqui também, de entender que tem algo que precisa ser separado, desvinculado dessa história que vai se abrir para nós de alguma forma em algumas áreas da nossa vida, para que a gente possa desapegar do velho e partir para o novo. Fazer esse processo alquímico de separação e largar principalmente aquilo que não funciona, porque o que a gente está apegado, que traz situações para os relacionamentos, que impedem a nossa prosperidade, que geram conflito, geralmente vai falar sobre algo, sobre um hábito, sobre um padrão emocional, sobre uma forma de se relacionar que não funciona. Você faz aquilo e aquilo, mas poxa, eu sempre tento desse jeito e funciona? Não funciona, mas eu não consigo deixar de fazer isso. Eu falo que o mais difícil é a gente lidar com o nosso complexo de Gabriela. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. E agora, com tudo que vem acontecendo, de alguma forma a gente vai entender que essa Gabriela já não pode mais ficar trabalhando à frente de assuntos que não são dela. Então não vai ser mais assim. E os mesmos conflitos, as mesmas situações, não aguento mais, estou de saco cheio vivendo as mesmas coisas. Então tá na hora de tomar uma decisão. Mas antes de tomar essa decisão,
A próxima carta, ela é a nossa posição de abre caminhos. Então, todas essas posições que eu estou explicando aqui, a gente vai repetir semanalmente com cartas diferentes. E aqui a gente tem no baralho cigano também a carta das nuvens. Então, você de alguma forma está trazendo isso como um peso que está sendo deixado. Mas a carta que está na posição de abre caminhos, do que tem para ser visto e vivido, são nuvens. Isso não parece ser extremamente positivo, mas é muito importante. Por quê? Quando a gente está diante de um céu carregado e você sabe que vai chover, você também sabe que você vai ter que fazer o quê? Esperar passar. Então, as nuvens aqui, elas vão trazer essa circunstância da gente refletir, da gente prestar atenção, da gente se preparar, sim, para tomar decisões. Em algum momento você vai ter que fazer um movimento de sair de onde você está para ir para outro lugar. E para fazer esse movimento, a gente precisa deixar de ilusão. E deixar de ilusão é uma coisa que a gente só consegue fazer e ver quando a gente ativa aquilo que a gente pode chamar de visão além do alcance. Ah, mas aqui eu só tô vendo nuvens, eu não sei o que fazer, eu não encontro a solução. Tá, você já viu que pensando assim não funciona. Tentando resolver com ansiedade, com rapidez, passando por cima das coisas também não funciona. Então, busque uma situação que traga uma visão. O que você não fez ainda? O que você não pensou? O que você não disse? Essa é a visão além do alcance. Porque a hora que essas nuvens dissipam, vai acontecer tudo muito rápido. Então, é essa sensação, né? De as nuvens estão carregadas, a gente tem aí coisas para resolver, para começar, para terminar. Mas no momento em que essas coisas começam a trazer resolução e solução, também vem muita energia. Por isso que a gente precisa cuidar do quanto a gente se distrai, do quanto a gente acaba se demandando e pensando sobre assuntos conflituosos que não vão nos trazer essa paz que a gente vai precisar para esse final de ano, como todo final de ano, mas com alguns acréscimos astrológicos, de que sim, precisamos de energia, precisamos de saúde, precisamos de relacionamentos equilibrados, precisamos estar focados nos nossos propósitos. E é por isso que as nuvens vêm e traz esse cenário para a gente abrir caminhos. Tem algo muito interessante que o Gaiarsa falava, que é o seguinte: o importante não é ser equilibrado, mas ser um bom equilibrista. E o que isso quer dizer? Primeiro, que todo mundo fica doido com algumas coisas. Não tem essa de linha reta, de constância, de depois que eu estiver em paz eu vou resolver as coisas. Mas a gente precisa ir equilibrando os pratinhos. Ou seja, para equilibrar os pratinhos, para ser um bom equilibrista, a gente precisa estar em movimento. Não tem como ter equilíbrio com as coisas estáticas. Então, esse movimento a gente só consegue ter e a gente só consegue andar quando estamos em busca do nosso melhor. Quando a gente cai e a gente levanta. Quando a gente vai e a gente volta. Quando a gente experimenta coisas dentro e expõe elas fora. E é isso que é o grande movimento que, por mais desafios, demandas e coisas para se resolver que venham afuniladamente nos próximos dias e meses, é essa consciência de que fazer o que tem que ser feito é muito importante, ter as conversas difíceis, apaziguar os conflitos, evitar criar mais dificuldades para a própria vida, é que faz com que a gente também consuma assumir o nosso poder pessoal. Então, esse conseguir fazer coisas pela primeira vez, conseguir ter conversas que não se conseguia, resolver e falar de assuntos que não se conseguia, e assumir esse poder pessoal é deixar que a verdade venha à tona, é deixar que as coisas sejam curadas. Inclusive, está muito atrelado a processos de cura física que passam por esse emocional.
resolver situações emocionais que podem melhorar a saúde física. Porque essa é a matriz de todo esse movimento que o eclipse traz como um foco, como um levante energético. E aí, no final, a gente sempre vai usar alguns baralhos aqui, que são baralhos que me acompanham nos atendimentos individuais e que eu gosto muito de finalizar aqui. Então, no programa Pura Vida Acontecendo, não vai ser diferente. A gente vai terminar com estes baralhos da Tábua dos Reis e de Maria Padilha. E esse conselho final, ele traz aqui, primeiro, a carta da criança. E a carta da criança é uma carta que fala de surpresas, de amenidades, de situações pelas quais a gente não estava de alguma forma esperando, mas que se encaixam perfeitamente para aquilo que eu acabei de falar da visão além do alcance. Então, a criança é algo que, como conselho, a gente pode ter vários insights, várias percepções. Primeiro, a criança está sempre aberta e receptiva para aquilo que interessa a ela. Ela está sempre brincando com as situações. E é essa frequência, essa energia que é aconselhável a gente, de alguma forma, estar atenta para que quando o inesperado chegue, para quando chegar uma boa surpresa, para quando chegar um sinal, você tá leve para poder receber. E esse é algo muito importante, porque muitas vezes a gente está buscando um resultado, a gente está buscando uma solução, a gente está buscando resolver uma treta difícil, seja na família, no trabalho, na relação. E a gente está tão tenso que quando essa situação, essa solução, ela aparece, a gente não consegue nem perceber. Mas quando a gente está nesse estado da criança, de surpresas e amenidades, a gente está mais descansado, porque a gente está confiando de que a gente está fazendo a nossa parte. Então esse descanso, ele não é, não vou fazer nada, as coisas e as pessoas é que se resolvam. Não, é um estado de abertura e de receptividade. Eu faço a minha parte, eu comunico o que eu preciso, eu identifico o que eu quero, eu coloco um tempo para aquilo ali se resolver e descanso nessa informação e confio nessa informação. E aí que a gente começa a se conectar com outras esferas mais sutis, que eu adoro falar do campo das sincronicidades. A gente começa a trazer essa percepção da realidade de uma forma mais aberta. Você começa a observar sinais, você começa a ver sincronicidades, coisas não tão corriqueiras acontecendo, que influenciam, sim, impactam nas suas decisões e na forma como você vai conectar as coisas. E outro ponto para a gente ficar muito ligado com esse conselho da carta da criança são os sonhos. Se você costuma lembrar dos seus sonhos, passe a anotá-los, colocando essas datas. Se você acha que eles não fazem nenhum sentido, comece a buscar o simbolismo deles. Porque a gente sempre tem um caminho de início para tudo isso. A gente sempre tem um lugar de dentro que vai chamar mais atenção, aquele sonho muito estranho ou aquela situação que aconteceu e que não foi explicada. E quem explica o inexplicável dentro da gente é a nossa parte criança, porque ela confia que a realidade ela não é só essa dura, tensa, pesada, estática, que os adultos insistem em viver a todo momento, mesmo quando não há necessidade de. Então, quando a gente olha para como essa criança se movimenta, em que cenário, em que sentido, a gente tem mais 3 cartas de aconselhamento aqui. E aí essa carta aqui, ela tem o símbolo de uma corda, que é a carta de embaraços e dificuldades. A outra, ela tem a imagem de um cigarro que fala sobre vícios e teimosias. E a outra, ela tem uma ferradura que é a carta da boa sorte. E essas 3 juntas, elas vão falar o seguinte: aonde tem embaraço, aonde tem conflito, aonde tem nós apertados, aonde você sabe que aquilo ali tá pegando, já não é de hoje,
aonde aquilo ali tá pegando na tua cabeça, tá pegando no teu corpo, tá pegando numa situação ali que você tá se sentindo sufocado, sufocada. É uma espécie de aprisionamento, e aí lembrando que isso pode ser emocional, pode ser físico, pode ser sutil, subjetivo, ou pode ser uma coisa muito óbvia, que é aquela que tá vindo na sua cabeça naquele momento. É ali que você vai trabalhar os maus entendidos para se liberar nessa soltura e começar a se movimentar em direção a alguma mudança. Essa primeira mudança é uma mudança de percepção. Qual é a mudança de percepção que a gente tem quando a gente consegue sair de um lugar, de uma relação, de um estado de frequência que nos aprisiona? É a mudança de percepção, porque você percebe a tua parte em colaborar com aquilo. Você percebe a tua falta de atitude, ou a tua falta de visão, as ilusões de, mas ainda pode melhorar. Quando você faz essa mudança de percepção, é que você começa a ter energia sobrando para cuidar das tuas ações, para então magnetizar. A gente pode olhar para essa ferradura como uma proteção, magnetizar. Algo que eu também gosto de fazer um paralelo aqui, que é, em francês, sorte é coragem. Então, coragem e sorte têm a mesma raiz. Quando eu falo boa coragem, eu estou falando boa sorte. Então, quando eu desejo boa sorte para alguém, eu estou dizendo, vá, tenha coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o aconselhamento final é, se você quer magnetizar resultados de acordo com aquilo que você desenhou, se você já está percebendo, está sonhando, está vivendo, está percebendo que você vai ter que tomar algumas decisões, aí você vai precisar de uma boa dose de coragem e de lembrar que todo esse cenário é um cenário que vai exigir reciprocidade. Então tem uma série de palavras-chave que a gente vai sempre trabalhando ao longo das dinâmicas aqui da Pura Vida Acontecendo, para que esses insights, essas informações, elas possam reverberar e ser absorvidas por cada pessoa que estiver ouvindo e assistindo da maneira que for necessário a elas. Então essas informações do eclipse, elas vão ficar reverberando nos próximos 15 dias, num sentido mais, vamos dizer assim, robusto, mas a influência é os próximos 6 meses, quando a gente tem mais um eclipse lá por março. Então, a gente observar que a gente tem à nossa disposição essas tecnologias de autoconhecimento, esses recursos, nos dão uma abertura para entender dinâmicas que nós vivemos em comum como seres humanos, como pessoas que vivem a mesma cultura, que se relacionam de formas muito similares, mas que alguns padrões que também nos são comuns, que eu chamo de programações, não precisam continuar operando e rodando, ocasionando esse looping de conflitos que nós vivemos como humanidade e como pessoas que buscam se relacionar e talvez até evoluir em tudo isso, só que a gente acaba deixando essas tecnologias muito antigas, ancestrais, como a astrologia, como os oráculos, para um lugar de muita fantasia, de muito misticismo, muitos preconceitos. Então a ideia de trazer a Pura Vida Acontecendo semanalmente é para que a gente vá trazendo isso para nossas reflexões internas, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e deixar que esse espaço realmente de pura vida acontecendo seja cada vez mais uma realidade, que estejamos bem com a gente mesmo, que estejamos felizes com as nossas escolhas, que estejamos com energia para lidar com os desafios, e assim seguiremos avante. Então eu quero agradecer muito por estar aqui na Rádio Cultura de Curitiba, agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando pelas redes sociais da rádio e também aqui pelo Instagram Vanessa Panambi. Hoje eu não consegui ler os comentários, mas eu agradeço todos vocês que estão aqui. Carol, Suzane, Natan, Mônica, Ana Flávia, todo mundo que passou por aqui, Felipe, Ana,
Olha, esse eu vou descendo aqui, eu não consigo nem ler. Mas é isso, gente. Eu aguardo vocês, então, na próxima semana, quarta-feira, ao meio-dia. Semana que vem, lembrando, não teremos mais horário eleitoral, então vamos começar meio-dia mesmo. Bueno, graças a todos que estão ouvindo, graças a todos que ainda vão ouvir. E até semana que vem. Um beijo e eu fico por aqui. Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima!